Olá! Chegou a hora de desenvolver um projeto aplicando as técnicas de programação orientada a objetos e as estruturas da orientação a objetos, classes e objetos na resolução de problemas computacionais. Para isso, vamos desenvolver um projeto em Java, utilizando todos os conceitos das etapas de desenvolvimento de software, bem como os conceitos de orientação a objetos, UML e modelagem de banco de dados. Vamos lá? Conforme aprendemos na aula 1, na área de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas significa o ato de elaborar e implementar um programa, ou seja, entender as necessidades dos usuários e transformá-las em um produto denominado software. Estudamos nesse módulo que os processos de desenvolvimento são essenciais para o bom andamento do projeto de um software, assim como a compreensão do sistema como um todo. Vimos que tal processo envolve algumas atividades necessárias para definir, desenvolver e testar, assim como manter um software, na tentativa de lidar com a complexidade e de minimizar os problemas envolvidos no seu desenvolvimento. Existem alguns fatores críticos que devem ser levados em consideração, como a entrega do que o cliente deseja, a qualidade, o prazo e o custo acordados. Sabendo de tudo isso, vamos agora simular que você esteja desenvolvendo um software para uma empresa e, para tanto, deve seguir todas as etapas de desenvolvimento que vimos até agora. Embora não exista uma conduta padrão, é sempre bom partir do princípio de que se está em busca de soluções para os problemas do cliente. Para isso, foram criados diversos modelos de ciclo de vida de um sistema, descrevendo as etapas do processo de desenvolvimento de software, assim como as atividades a serem realizadas em cada uma delas. A definição desses estágios permite estabelecer pontos de controle para a avaliação da qualidade e da gestão do projeto. Utilizaremos a UML, que estudamos na aula 8, Linguagem Unificada de Modelagem, para visualização, especificação, construção e documentação do software que desenvolveremos nessa etapa do nosso curso. Como estudamos, a linguagem UML oferece opções para análise e definição em todas as fases do desenvolvimento de software, da concepção à arquitetura de hardware e software em que a solução será implementada, passando pelo detalhamento das funcionalidades, tanto estáticas, ou seja, a estrutura, definição de classes, modularização, camadas, configuração de hardware, quanto dinâmicas, ou seja, as mudanças de estado que um dos itens pode sofrer no decorrer da execução do software, fornecendo apoio à definição da melhor solução para o software orientado a objetos a ser criado. Então, vamos começar? Os autores apontam 5 diferentes visões proporcionadas pela UML durante a construção de modelos de software. Na visão de caso de uso, vamos compreender melhor o problema a ser resolvido, seus principais usuários e as principais funcionalidades a serem implementadas. Nessa etapa, devemos entender o funcionamento do minimundo do nosso sistema, ou seja, parte do mundo real, que é o foco do nosso projeto ou da nossa análise. Seria, então, a empresa, o comércio, o local para o qual o software está sendo desenvolvido. Assim, nessa etapa, precisamos conhecer melhor o funcionamento da empresa, em especial o foco do problema. No caso do exemplo do nosso livro, a padaria do Senhor João é o minimundo daquele sistema. Faça, então, o levantamento dos requisitos. Volte às páginas 35 a 47 do capítulo 1 do livro 3 e, em seguida, avance à página 80 do capítulo 2. Requisito é a condição ou a capacidade que um sistema deve atender. Você deverá gerar um documento de requisitos escrito em linguagem natural usando o português, por exemplo, mas com organização das informações. Existem duas técnicas normalmente utilizadas para identificação e coleta de requisitos: as entrevistas e as reuniões de JAD, aquelas das quais participam usuários e analistas para trabalhar na arquitetura de uma determinada aplicação. Ambas são consideradas as melhores práticas.
Você irá escolher uma dessas práticas para a coleta de requisitos do seu sistema e fazer a documentação. Atenção! Devemos nos preocupar com o que o sistema deve fazer para responder a todos os requisitos, por isso, tenha muita atenção nessa etapa. Após fazer o levantamento dos requisitos, transforme os requisitos em casos de uso e desenhe os diagramas de caso de uso conforme aprendemos no capítulo 4, na página 179. Para desenvolver os diagramas de caso de uso do seu projeto, siga os exemplos dos diagramas de caso de uso da padaria do Senhor João, que estão nas páginas 182 a 185 do capítulo 4. Faça o diagrama para representar as funcionalidades gerais a serem implementadas pelo sistema, representando as funções macro. Lembre-se de representar os atores, os casos de uso e os relacionamentos. Após fazer a representação macro do sistema, devemos descer para outro nível de abstração. Devemos ter o bom senso para perceber até onde devemos ir na construção de níveis mais baixos de abstração, de modo que não empreguemos tempo demais criando diagramas desnecessários para situações que já estão bastante claras. Dessa forma, o próximo passo será criar um diagrama para cada caso de uso listado, mostrando mais detalhadamente seus funcionamentos. Retorne ao exemplo do detalhamento do caso de uso registrar compra de produtos e observe que nesse momento você deve pensar em todas as funcionalidades, ações e informações que envolvem cada um dos casos de uso definidos na representação macro. O detalhamento do caso de uso registrar compra de produtos da padaria do Senhor João está descrito nas páginas 182 a 185 do capítulo 4. Observe que nesse diagrama foi feito um detalhamento do caso de uso registrar compra de produtos. Analisando o diagrama, pode-se verificar que para registrar uma compra é preciso registrar data e hora atuais, registrar o cliente por intermédio do número do cartão, registrar o funcionário, confirmando seu login e senha, registrar o produto, confirmando sua existência, e registrar a quantidade vendida, confirmando se há saldo suficiente para fazer a venda. Enfim, o caso de uso foi expandido em outras tarefas necessárias para sua conclusão. No seu projeto, você deverá ser muito cauteloso em observar todas as funcionalidades de cada etapa do processo. Dessa forma, você deverá criar os diagramas de caso de uso para representar as funcionalidades gerais a serem implementadas pelo sistema, representando primeiramente as funções macro e, em seguida, desenvolver um diagrama para cada caso de uso listado, mostrando mais detalhadamente seus funcionamentos. Após finalizada a etapa da construção dos diagramas de caso de uso, atendendo aos requisitos funcionais do projeto, o próximo passo é fragmentar a use case em classes de análise. Como aprendemos, o diagrama de classe mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos. Os diagramas de classe abrangem a visão estática de projeto de um sistema. Este diagrama não deve faltar em um projeto orientado a objeto, ele é a base da solução do sistema. Por isso, muita atenção ao criar seu diagrama de classe neste projeto. Não é fácil identificar uma classe. Seguem aqui algumas dicas. Procure itens que têm as mesmas informações e comportamentos. Nem sempre uma classe tem atributos e métodos, pode ter apenas métodos ou apenas atributos. Tente fazer uma lista do que você identificou como classe. Acrescente os atores, que geralmente são também classes de seu sistema. Analise as candidatas a classes e tente achar atributos para elas e, se possível, alguma funcionalidade. Coloque as classes em um diagrama e comece a analisar as relações entre elas, de acordo com os tipos de relacionamentos que você estudou. Lembre-se de que todos esses componentes foram definidos anteriormente. Se tiver dúvidas, volte a ler as definições sobre o tema.
Siga os exemplos do diagrama de classe da padaria do Senhor João, que está nas páginas de 185 a 187 do capítulo 4 do livro 4, e a partir desse exemplo, monte o diagrama de classes para o seu projeto. Observe bem como as classes foram definidas, bem como seus atributos e métodos e os relacionamentos entre as classes. Desenvolva o diagrama de classes para o seu projeto. Após ter criado o diagrama de classes, é hora de criar o diagrama de objetos. Este diagrama mostra um conjunto de objetos e seus relacionamentos em um ponto do tempo. Os diagramas de objetos abrangem a visão estática de projeto ou visão estática de processo de um sistema, e seus principais componentes são objetos e relacionamentos, dando uma visão de como ficarão os objetos em determinado momento da execução do sistema, como se tirássemos uma fotografia do sistema em um momento para analisar os dados e os relacionamentos envolvidos. Para fazer o seu diagrama de objetos, siga o exemplo do diagrama da padaria do Senhor João, que está na página 123 do capítulo 4, livro 4. Observe a notação desse diagrama. O objeto possui a mesma estrutura de uma classe, porém seu nome vem antes do nome da classe. Func, funcionário, quer dizer objeto func da classe funcionário. Assim, podemos analisar as relações entre os objetos em um determinado ponto da execução do sistema. Então, nesse momento, você deve desenvolver o diagrama de objetos para o seu projeto. Com as classes definidas, começamos a separá-las para melhor organização da aplicação. Você poderá utilizar outros diagramas conforme o tamanho da aplicação que terá que desenvolver e das dificuldades que encontrarmos nas fases de análise e projeto de software. É comum também surgirem alterações nos modelos na fase de programação do software. Nesse caso, voltamos ao modelo e incluímos as alterações que fizermos na fase de programação e testes. Mesmo depois de implantada a solução, sempre que for necessário fazer alguma alteração no sistema, devemos voltar ao modelo e fazer a inclusão para que o modelo nunca fique diferente do sistema criado. Para a implementação do seu sistema, utilize modelos e pseudocódigos aplicados à orientação a objetos, conforme os conceitos estudados nas aulas, e aplique os conceitos de orientação a objetos junto ao banco de dados, utilizando ferramentas para acesso a banco de dados através da orientação a objetos. Após a construção dos diagramas que nos ajudarão a implementar o sistema, começamos então a nos preocupar com a interface e com o usuário e escolhemos quais formulários serão necessários para o funcionamento de nossa aplicação. Nesse momento, você ficará livre para escolher o tipo de interface e os componentes gráficos que comporão seu sistema. Você poderá trabalhar com as APIs AWT e a Swing, bem como as interfaces Listeners para controlar os eventos dos formulários. Retorne à aula 14 caso tenha alguma dificuldade. Como já estudamos, na execução de um programa é possível que ocorram erros de lógica e de execução, capazes de provocar a sua interrupção, de produzir resultados incorretos ou ainda de causar uma ocorrência inesperada. Por isso, não se esqueça de fazer os tratamentos de exceções do seu sistema, usando as cláusulas throw ou a estrutura try, catch, finally. Para a implementação do seu projeto, utilize interfaces gráficas e tratamentos de erros e exceções. Assim finalizamos esta aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e, portanto, não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!